Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre o trabalho e o estudo do bacharel em neurociência. E para isso conversaremos com o Gabriel Camargo, que é bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC e concluinte do bacharelado em Neurociência também pela mesma universidade. Atualmente trabalha no Núcleo de Inteligência de Dados da Agência 808. E o André Maschioli Cravo, que é graduado em Psicologia pela USP, é doutor em Neurofisiologia pela USP com estágio na Universidade de Oxford. Atualmente é professor adjunto e coordenador do Laboratório de Cognição Humana na Universidade Federal do ABC. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada a respeito da profissão. Vocês teriam? Então, a gente estava tentando pensar outro dia, você comentou que queria uma piada sobre o neurocientista, e eu fui perguntar para outros professores, eu não tinha nenhuma piada boa com neurociência, eu fui perguntar para outros professores uma boa piada, e rapidamente a conversa parou de ser sobre uma boa piada e começou a questionar o que era uma boa piada, quais eram as bases neurais de uma piada, então qual era uma quebra de expectativa, qualquer expectativa, e de repente o almoço inteiro passou a ser as bases neurais da piada, a gente começou a ser com um monte de experimento para isso, mas não pensamos em piada nenhuma. Então a piada era sobre como fazer uma piada. Como fazer e como entender uma piada. Isso. Então, você tem alguma situação? Não, eu acho que é a mesma, assim. Quando a gente fala que neurocientista trabalha com neurociência, as pessoas às vezes relacionam, sei lá, mas tipo zumbi, assim, né? Vocês gostam de cérebro, assim, essa relação do cérebro biológico ali e tal. Então, você não é bem assim, então, mas o ponto de olhar para tudo e começar, cara, mas como isso funciona? Por que será, né? Por que a gente acha que isso é assim? Uma piada engraçada. O que faz de uma piada engraçada? Quer dizer, tudo que tem a ver com o cérebro já... o neurocientista vai se interessar, provavelmente. Então, vamos falar nesta área. O que é neurociência e o que faz um neurocientista? Então, a neurociência, de maneira geral, é a ciência que estuda o sistema nervoso central. Então, a gente chama de cérebro, não é o termo anatômico mais correto, mas de maneira geral o cérebro, aí tem o comportamento, a cognição, são todas as ciências, a junção das ciências que tem como base o foco no cérebro. O que faz neurocientista é um pouco mais... depende um pouco. Então, hoje em dia, a grande maioria dos neurocientistas está na universidade fazendo pesquisa para entender o cérebro. Mas, acho que o Gabriel é um bom exemplo, a gente tem agora a inserção de neurocientistas em empresas, em escolas, em hospitais, fazendo também pesquisa, mas também tentando usar a neurociência para tomar decisão em outros aspectos do dia a dia. A neurociência é uma ciência assim, bem interdisciplinar, assim, né? por natureza, assim, que parte da biologia, mas que impressa de todas as áreas do conhecimento, praticamente, e que é nova também, né? O termo é da metade do século XX e agora que a gente vê a produção crescendo, o termo realmente na boca do povo, né? Nas capas das revistas. Até demais agora. Tem um pouco demais. Mas a gente conhece a neurologia, que é uma especialidade médica. A gente sabe que a linguística também trabalha um pouco com isso. Temos a neuropsicologia, temos a biologia, né? O que diferencia, então, a neurociência? Então, o que diferencia um pouco é que ela é a junção de todas essas coisas. Então, você tem toda a razão, né? Tem a neurologia, que tem um viés muito mais médico. Você tem a neuropsicologia, que vai ter esse viés mais psicológico. Vai ter a linguística, que tem esse viés mais da linguagem. A neurociência vai ser aquela que vai tentar juntar tudo e tentar relacionar essas coisas. Sei. Então, não por acaso, como o Gabriel falou, é extremamente interdisciplinar. Então, o neurocientista tem que ter uma base, é lógico que ele vai ser um pouco menos, ele vai ser menos especialista em cada um desses assuntos, mas ele vai ter uma base geral em cada um desses, para poder tentar juntar essas coisas. Então, a parte cognitiva, juntando com algum tipo de lesão, juntando com... se tem algum modelo computacional que pode explicar isso, quais métodos a gente tem para investigar isso. Então, ela meio que faz a junção dessas diferentes áreas e bebe de todas. Então, é bem comum, se você pegar, por exemplo, o nosso corpo docente da UFABC,
a gente tem todas essas profissões. Então, tem, Dando aula, é isso? Dando aula. Ah. Então, o nosso centro, né, que tem os neurocientistas, como não existia o bacharel em neurociência, então a gente tem psicólogo, veterinário, biólogo, cientista da computação, psiquiatra, estatístico, Fisioterapeuta, dentista. Então, todos eles se juntaram e hoje em dia o nosso centro, que tem o curso de neurociência, tem todas essas formações, que é o que a gente passa para os alunos. Então, é uma formação bem ampla nesse sentido. Seria, então, para entender melhor o comportamento humano? Também, eu acho que também. Vamos, então, falar os outros. Eu acho que tem uma brincadeira, eu costumo falar com os meus amigos agora, pô, você fez neurociência e tal, e você vai atuar onde? Vai trabalhar com o quê? Assim, Sim. E aí eu brinco e falo assim, cara, com o que eu quiser. Porque onde tem cérebro? Em tudo que é lugar existe cérebro, a gente está falando de inteligência, a gente está falando de comportamento. E a neurociência, como ela tem essa versatilidade, a gente tem um olhar do cérebro e do comportamento, mas também no aspecto da física, da computação, da matemática e da estatística, da engenharia. Então é um pouco assim, a nossa formação mesmo, né? E eu acho que falando bem do bacharel em neurociência, que é esse curso novo, é o primeiro do Brasil, acho que da América Latina, é o primeiro curso de graduação em neurociência, ele parte dessa base que é o bacharelado em ciência e tecnologia. Hoje eu não posso esquecer que o bacharel em neurociência da UFABC, ele antes é bacharel em ciência e tecnologia. Que é exatas. Que é exatas Sim. e biológicas. Tá. Mas é uma formação interdisciplinar, então assim, que nasce num projeto da UFABC já de discutir as competências para o século XXI, toda essa contemporaneidade, a necessidade de você integrar as diferentes áreas do conhecimento. Então a gente tem uma formação que é com física, com computação, com matemática, com sociologia, com filosofia, com biologia, com química, e que depois a gente se especializa na neurociência. Então a gente bebe de todas elas e começa a olhar para o cérebro, para o comportamento, para a computação mesmo, né, e a modelagem que tem de como os sistemas funcionam, a informação ela pode ser interpretada de diferentes formas, a engenharia, enfim. Mas seria para buscar, vamos dizer, nesse caso, uma melhor relação entre o ser humano e o seu cérebro com as máquinas, com os programas, ou não? Com tudo. Então, tem várias áreas da neurociência, né? Então, tem algumas áreas que vão se preocupar mais com o cérebro e não necessariamente com o comportamento. Então, o desenvolvimento do cérebro, possíveis patologias, como atrasar essas patologias, possíveis curas para essas patologias. Então, tem uma área que não vai trabalhar tanto com o comportamento. Tem uma área, então, o que eu trabalho, por exemplo, está diretamente ligado ao comportamento, à cognição humana. E aí pode ser desde achar maneiras de investigar por que as pessoas fazem o que elas fazem, como pode ter um viés mais neurocientífico de achar as bases neurais disso, só entender o comportamento e possivelmente entender, por exemplo, a nossa relação com as máquinas ou como fazer as máquinas ficarem mais fáceis de serem usadas. Então tem toda uma parte de ergonomia cognitiva que vai por esse caminho, né? Então, hoje em dia os celulares são muito fáceis de serem utilizados. Um dos motivos é porque tem muitos estudos que vão tentar investigar quais são nossas limitações cognitivas e como a gente pode usar tecnologias para evitar essas cognições e para facilitar o uso de máquinas, por exemplo. Entendi. Vamos lembrar a Copa do Mundo, né? Lá teve um episódio que ficou muito mal mostrado, né? E até se fez chacota de um passe, né? Pequeno passe de um homem, de um ser humano lesionado, né? Tetraplégico, se não me engano, que com o funcionamento de seu cérebro deveria, ou chutou, ficou meio polêmico, essa bola. Seria também um dos objetivos da neurociência fazer isso ou é coisa da medicina? Não, é um dos objetivos também. Então tem muitos grupos de neurociência, o grupo do Nicolelis é uma das referências nisso. Qual o nome dele completo? Miguel Nicolelis. Miguel Nicolelis. Então ele é uma das referências, mas tem muitos grupos no Brasil e em outros países que tentam investigar para fazer essa interface cérebro-máquina. Por alguns motivos diferentes. Então, em casos de patologias, é interessante você ser capaz de conseguir controlar próteses com atividade neural. E aí você tem desde o EEG, que foi o que ele usou, que como é uma medida do scalpel um pouco mais ruidosa, mas você tem pacientes que você pode fazer inserção de eletrodos e é sinal um pouco mais limpo e você consegue fazer movimentação um pouco mais fina. Mas esse é um caso muito específico de você querer usar isso para controlar próteses. Você pode ter outros estudos que vão tentar usar isso para, por exemplo, terapia.
Então, o paciente que teve um tipo de derrame, por exemplo, ele não consegue mexer o braço, mas você pode usar esse tipo de interface para fazer ele tentar usar aquelas regiões que possivelmente foram lesionadas para começar um treinamento e fazer todo um aspecto terapêutico em cima disso. Ou você pode pensar em outros mecanismos de você conseguir, se você pensar em situações onde você tem uma máquina muito complexa, você pode usar informações do próprio cérebro para te ajudar com a máquina. Então a pessoa poderia usar as mãos e poderia, por exemplo, ter algum tipo de atividade neural que vai guiar um dos aspectos do funcionamento da máquina que pode facilitar a própria interação com a máquina. Quer dizer, eu estou entendendo, quer dizer, você teria uma função biológica comandando. E a cultura e a emoção, entra aí também nos estudos neurocientistas? Entra. Ou é biologia, Não, genes, ou sei lá como é que a gente fala? Entra, e a gente está, essa aproximação está cada vez mais forte, e então tem toda uma questão de como a neurociência pode ajudar a sociedade, por exemplo. Aí tem algumas mais óbvias, então tem um movimento muito forte de neuroeducação, que é você entender as bases neurais do processo de aprendizagem e possivelmente usar isso para melhorar processos educacionais, para fazer intervenções em escolas. Então, acho que esse seria um caminho que você pode interferir na sociedade. Tem outros, né? Então, por exemplo, ano passado lá na FABC a gente teve uma discussão sobre a maioridade penal e teve um painel interessante que tinha sociólogos, antropólogos e tinha um neurocientista para falar um pouco da maturação cerebral, para discutir. Então, acho que a neurociência, uma das vantagens é que ela consegue fazer essa aproximação e quando bem feita, é muito interessante. Então, acho que o perigo, até um pouco no que você falou, assim, o perigo é tentar biologizar tudo. Tentar o quê? Biologizar. Biologizar. Desculpa. Sim. Tudo. Dizer... Então, falar assim, não, tudo é biologia, tudo é cérebro. Acho que isso é uma posição que a neurociência tem que tomar cuidado atualmente. Mas aproximações interessantes com pedagogos, com sociólogos, antropólogos, a gente tem visto que tem funcionado muito bem, com contribuições muito boas dos dois lados. Diríamos que hoje é muito mais uma área de estudo, né, que está entrando do que de aplicação prática, ou eu estou enganado? Eu acho que como um ponto de partida, assim, principalmente no Brasil, eu acho que sim. A gente estava conversando e tentando achar essa síntese, por exemplo, da neurociência e do neurocientista, e uma que eu vejo claramente é que a neurociência e o neurocientista eles vão trabalhar com estudos científicos. Então, assim, o cara, eu quero ser neurocientista, a profissão, neurociência e tal. Então, você vai trabalhar de alguma forma com estudo científico. Isso é neurociência. Hoje, a gente sabe que estudo científico, por exemplo, no Brasil, está na academia, né? Tá nas universidades e os grandes centros de pesquisas em torno delas, assim. Então, existe um caminho que é da gente construir no mercado estudos científicos para entender, né, comportamento, e, enfim, os dados e etc., e uma série de coisas. Mas acho que é bem por essa linha, assim, né? A neurociência ela é uma ciência, então tem um método científico, tem essa base que a gente tem que aplicar nos diferentes objetivos ou desafios, assim, né? Mas com esse mindset. Uma coisa que eu tenho visto, assim, a formação de neurocientista inclui muito você aprender a investigar, talvez o órgão mais complexo que a gente conhece, que é o cérebro. E isso envolve ferramentas muito sofisticadas. Então, métodos sofisticados, análises sofisticadas, um pensamento muito crítico. Então, naturalmente, o neurocientista sai um pouco esse perfil de como eu posso investigar um problema muito complexo, que é o cérebro. E a gente tem visto que as empresas têm gostado desse perfil. Porque, de repente, você tem, mesmo que não seja no cérebro, você tem uma pessoa que foi treinada de maneira muito crítica a investigar um problema extremamente complexo, usando ferramentas as mais diversas ferramentas. E a nossa experiência, os nossos alunos, egressos, as empresas têm gostado desse perfil. E o que eles fazem nas empresas? Então, depende um pouco da empresa. Sei. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, a gente tem alguns alunos estagiando em coisas que pareceriam mais óbvias, no sentido, né, então, hospitais, institutos de pesquisa, e aí eles fazem muita pesquisa neurocientífica mesmo. A gente tem alguns alunos começando a trabalhar em empresas de marketing, então, para estudar neurociência do consumo. E a gente tem outros alunos que estão ingressando em áreas onde a neurociência não era necessariamente o foco inicial da vaga, mas que a neurociência influencia o que eles estão fazendo, e acho que o Gabriel é um exemplo disso. Tem um lugar que, assim, para você fazer 100% de neurociência dos estudos científicos,
você ainda vai procurar pesquisa na academia, de alguma forma. Hoje, acho que o mercado de trabalho, ele está cada vez mais demandando as competências, acho que o espaço para as competências do neurocientista já existe. Agora, não existe o lugar do neurocientista, né? A profissão. Para você ser neurocientista mesmo hoje no Brasil, você está na academia, nos centros de pesquisa. Então, existe um processo, eu acho, né, para a gente entender como isso vai se ocupar no mercado. Mas hoje eu, por exemplo, eu não trabalho necessariamente com estudos científicos, mas eu uso muito do que eu aprendi em lidar com os problemas e lidar com os dados para trabalhar com essa parte que está relacionada, muita ciência dos dados. Então, assim... eu te apresentei que você trabalha numa agência chamada 808. Né? É uma agência de comunicação? É uma agência de comunicação, Sei. É um estúdio que tem uma proposta interdisciplinar também, né? Que a gente fala que é indisciplinar, na verdade, e que trabalha com a parte de desenvolvimento de negócios, com publicidade, com comunicação, com marketing, mas com consultoria, com desenvolvimento de conteúdo, com projetos de engajamento. E uma das áreas que a gente está desenvolvendo lá é um núcleo de inteligência de dados. Então, assim, é como cada vez mais o mercado está olhando para essa necessidade de analisar, de metrificar, de medir resultado, de conseguir modelos preditivos. Então, tudo em torno da nossa capacidade hoje de ter tanto dado, tantas informações, e de conseguir também computacionalmente e com a tecnologia olhar para esses dados, esse universo que se fala do Big Data. Né? Então, não existe, por exemplo, também, acho que curso de cientista de dados em nível de graduação. É um cara que ele vem da ciência da computação, da engenharia, da matemática, estatística, e um neurocientista, por exemplo, do FABC, ele pode claramente, assim, facilmente, ser um cientista de dados também, trabalhar com inteligência artificial, com machine learning, porque, no fim das contas, o neurocientista no laboratório, ele coleta dado, analisa dado o tempo todo, tem algumas hipóteses, vê como lidar com alguns problemas e entender os porquês, né? E a gente vê esse padrão, inclusive, assim, no Brasil está começando, mas muitas empresas que trabalham com uma quantidade grande de dados estão justamente procurando em neurocientistas, pessoas para guiar essas análises. Então, tem o Google... Mas aí porque ele sabe fazer pesquisa. E sabe lidar com esses dados e, dependendo do tipo de dado, né? Então, que nem se você... A Google tem uma iniciativa muito interessante nisso, de tentar entender com base no que as pessoas estão procurando, padrões sobre epidemias ou sobre o que está acontecendo. E aí muitos neurocientistas estão se envolvendo. A Google está procurando neurocientistas que conseguem juntar essa análise de dados e que têm ideias de como medir preferência, interesse. Então, o neurocientista tem muita experiência em conseguir coletar dados de humanos, ou como medir comportamento, ou como fazer inferências sobre o que a pessoa está pensando, ou o que ela prefere com base em respostas. E aí muitas empresas estão começando a procurar isso. Então, como a gente pode usar isso para melhorar o produto, ou para deixar mais eficiente o nosso produto. Como é que um aluno chega a fazer a escolha por bacharel em neurociência? Ele conhece isso quando ele entra na faculdade ou ele vai descobrindo no processo? Isso é muito recente. Então, assim, na minha época, quando eu resolvi fazer neurociência, não tinha bacharelado em neurociência. Então, o que acontecia era que você tinha pessoas, eu sou psicólogo, tinha pessoas da biologia, pessoas da veterinária, que meio que iam fazendo seu caminho no próprio curso, e aí descobriam que gostavam, e a gente meio que se encontrava na pós-graduação. Aí, de repente, tinha um laboratório que a gente se encontrava e falava, tem mais gente que nem eu que gosta do cérebro, eu não sou aquela única pessoa isolada no meu curso, né? Hoje em dia tem o bacharelado, e o bacharelado é muito recente, então, no começo eram alunos que vinham para a FABC, conheciam o bacharelado e se interessavam e começavam a fazer o curso. Que foi o meu caso, né? Por exemplo, eu fui para a FABC e não tinha sido lançado ainda o bacharelado em neurociência, mas eu descobri que tinha um núcleo que é o núcleo de cognição, núcleo de sistemas complexos e cognição. Aí eu olhei e falei assim, cara, cognição é algo incrível, tem essa questão interdisciplinar, eu já olhava que, assim, hoje em dia eu tinha muita dúvida, né, em relação a qual vocação e qual lugar ir. Eu olhava para tudo e falei, cara, será que eu não posso escolher tudo? Né? Aí eu falei, pô, na UFABC você tem um bacharelado interdisciplinar que eu consigo adiar um pouquinho, pegar um pouquinho de todas as outras, e tem um estudo em cognição lá. Aí eu fui ver, quando eu cheguei lá para fazer o bacharelado em ciência e tecnologia, eu descobri que estava sendo lançado o curso, comecei a pegar as matérias específicas, olhei para aquilo
E falei assim, pô, incrível. Acho que esse é um caminho, porque tem essa amplitude, assim, né, de lugares para atuar. E, enfim, aí me encantei. Então. A Federal do ABC, a gente poderia falar, ela é diferente das outras universidades. Quer dizer, ela não especializa, é isso? Você tem quantas áreas? A gente, tem 2 cursos de entrada, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia e o bacharelado em Ciências e Humanidades, e daí cada um deles a gente tem uma certa gama de cursos específicos. A neurociência está ligada atualmente no bacharelado de Ciência e Tecnologia. Então a pessoa entra, ela vai ter esse bacharelado interdisciplinar. Quantos anos? O BCIT, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia ou em Ciências e Humanidades, seria de 3. 3 anos. E aí, mas não precisa ser uma coisa perfeitamente linear. Então ela pode fazer o bacharelado e já começar a puxar outras disciplinas. Sei. E na UFABC, a princípio, você pode ter quantos diplomas você quiser. Então, se você completar os requisitos daquele curso, você pode sair com mais de um bacharelado. E a gente tem, na neurociência, a gente tem muitos alunos que optam por fazer isso. Então, tem alunos que saem, por exemplo, com bacharelado em neurociência e bacharelado em engenharia biomédica. Então, essa é uma combinação comum que muitos computação. E seria mais 1 ou 2 anos? Aí depende de como você lida com as disciplinas, porque lá você vai montando a sua grade, tem gente que consegue fazer em 1, em 2. Sei. O ideal, o previsto é 3 anos do bacharelado interdisciplinar, mais 1 para neurociência, e 3 anos e mais 2 para engenharia, por exemplo. Né? Aí varia. E aí varia, e você vai montando a grade. Eu, por exemplo, pela opção da UFABC de ser interdisciplinar, eu também peguei muita disciplina do bacharelado em Ciências e Humanidades. Então eu peguei várias disciplinas da filosofia e de políticas públicas e de economia que ajudaram nessa formação, porque o curso de neurociência lá, né, por essa opção também interdisciplinar e de disciplinas livres desde o segundo quadrimestre da UFABC, ele dá também essa possibilidade, né? A gente, acho que uma coisa legal de falar também é que existem 3 eixos principais de conhecimento das disciplinas de neurociência no curso, que é o biológico, né, o eixo biológico, o eixo computacional e o eixo cognitivo. Então eu acabei fazendo mais disciplinas do eixo cognitivo e do computacional e acabei fazendo umas outras também dessas áreas de filosofia e de humanidades. Mas dentro do próprio curso de neurociência, o aluno pode escolher focar mais em um desses 3 eixos. É bem aberto o curso, você pode completamente fazer aberto. eletivas, optativas. A UFABC inteira tem esse perfil, né? Então a neurociência também, mas a UFABC inteira tem esse perfil de você poder entrar, monta seu currículo e aí você pode fazer a sua formação do jeito que você... E dentro da UFABC, sem dúvida, a neurociência é o curso ainda mais interdisciplinar, assim, né? De formação específica, que continua sendo extremamente interdisciplinar. Quer dizer, vamos pensar em geral, o aluno não entra com uma clareza absoluta do que ele quer fazer, ele vai... É muito diverso. Então, assim, agora, no caso do Gabriel, por exemplo, era uma época que os alunos entravam na UFABC e depois descobriram que tinha neurociência, mas hoje em dia os ingressantes, a gente já tem muito ingressante que entra para fazer neuro. Então ele falou, eu vim para a UFABC porque eu quero... um dos bacharelados que eu quero com certeza fazer é neurociência, e nos últimos anos isso tem aumentado. Mas a dica que a gente dá para os alunos, e a gente incentiva, é aproveite o fato de que a UFABC é interdisciplinar. Então a neurociência é interdisciplinar, você tem que aproveitar que na UFABC você pode ter essa formação mais completa possível e vai com certeza favorecer. Quantos anos tem o curso? Curso lançado tem? Então, a primeira vez que os alunos podiam começar a fazer era em 2009. Que ele foi oferecido, mas ele não era reconhecido ainda pelo MEC. Ele foi reconhecido pelo MEC faz 2 anos. Quer dizer, já tem turmas formadas, né? Tem. Turmas tem pessoas. Porque a UFABC também tem isso, a gente não tem uma turma. Então o aluno quando completa, ele pode pedir. Então a gente tem atualmente uma aluna que tem o diploma de neurocientista e a gente tem acho que 30 alunos que estão encaminhados. E a gente tem atualmente com reserva de vaga, então que declararam explicitamente que querem fazer 70 alunos, mais ou menos. E tem vaga para todo mundo, não? Tem, então isso que a gente brinca na UFABC, assim, apesar de a gente ter 70 alunos com reserva de vaga, a gente tem potencial quase 10 mil alunos que podem se tornar neurocientistas, que é a quantidade de alunos que a gente tem na UFABC hoje em dia. A princípio, qualquer um deles que fizer as disciplinas podem ter o diploma de neurociência, de neurocientista. Então a gente tem esses 70 que já declararam explicitamente que querem e tem esses milhares. Quer dizer, não temos ainda muita experiência para onde vão essas pessoas depois de se formarem. Né? Isso é isso aí, a gente vai ter que criar. Eu estou nesse grupo que eu estou concluindo, assim, terminei todas as matérias, estou fechando o estágio, burocracias ali para colar grau e aí, assim, até a gente está mapeando os lugares para atuação mesmo e quase para divulgar e falar assim, ó, tem esse cara,
que é um egresso em neurociência que pode desempenhar um novo papel dentro das empresas. O que é importante destacar também, que é sempre uma dúvida do pessoal, é que o curso de neurociência da UFABC, ele não é nada clínico. Né? Sim, Ele não tem nenhuma relação com... Você não vai atender, ele não compete com psicologia, não compete com medicina, com biomedicina, com neurologia, não. É um estudo de ciência mesmo, assim, estudos científicos, pesquisa, e aí como você pode aplicar toda essa relação da ciência. Eu acho que a neurociência ela nem consegue ser só aplicada. Eu acho que sempre, para fazer bem a neurociência, você vai ter que estar próximo da ciência tradicional, da academia. Mas um pouco nesse caminho, assim, antes de a gente abrir o curso, a gente fez uma pesquisa grande de mercado para ver se as empresas tinham interesse nesse perfil. Eles falaram que tinham, mas agora a gente está na época que os alunos estão fazendo os estágios. E, de maneira geral, nossos alunos têm sido muito bem recebidos, tanto por institutos de pesquisa, que nem eu falei, Santa Casa, Unifesp, o Einstein, a Lucy Montoro, quanto por empresas. E a gente sabe que estão sendo bem recebidos não só pela avaliação das empresas, mas porque elas querem mais alunos. Então, o nosso setor de estágios, todas as empresas que a gente mandou até hoje alunos, eles estão pedindo mais alunos e a gente está agora com o problema contrário, que a gente está com falta de aluno nessa fase do estágio. A gente tem muito aluno que está fazendo disciplinas, mas eles têm sido muito elogiados e normalmente é bem comum, o principal elogio é essa formação interdisciplinar que eles têm. Então, são alunos que parece que têm uma facilidade muito grande em passar por diferentes áreas, que alguma das formações mais clássicas não permite. Então, estamos vendo aí uma nova proposta, uma nova formação bem interessante, que não forma um especialista imediatamente, que tem uma formação, pelo que eu entendi, bastante sólida, né? E o mercado, o campo vai sendo construído, né? Quer dizer, não é um curso que resolve um problema imediato. É uma nova proposta, me parece bem interessante, né? Do que a ideia das especialidades cada vez maiores, né? Que a gente vê. Eu agradeço as contribuições. Valeu, a gente que agradece aí participar, falar da neurociência, desse incrível universo. Você aí que está na dúvida, neurociência é incrível, estudo do cérebro, comportamento, física, química, computação, tudo que pode relacionar as pessoas, o cérebro, o futuro, é isso aí. E até o próximo Desafio Profissão.